Olá, aluno! Tudo bem com você? Hoje nós estamos entrando na quarta unidade do Caderno 4, Artes Integradas, a parede e suas funções físicas e simbólicas. A gente acabou de vir das unidades que falavam sobre as obras de artes produzidas no decorrer do Império Romano. A gente falou da arte romana, da arte paleocristã, da arte bizantina. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você consegue identificar um suporte comum usado em todas as artes estudadas nesse Caderno 4? Um lugar onde, quando eu falo em suporte, eu estou falando um lugar onde se fazia a representação artística. Um lugar comum. Dessas 3 unidades que nós estudamos anteriormente, você consegue identificar um lugar comum a todas essas 3 unidades? Se você respondeu parede, você acertou. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a parede e suas funções, né? Simbólicas e físicas. Vamos lá. Aqui nós estamos vendo algumas imagens, olha. Essa primeira imagem aqui, ó. Além de pinturas, afrescos, mosaicos, gravuras e desenhos, que outras manifestações artísticas podem ser feitas em uma parede. A gente viu nas unidades anteriores que tinha os afrescos, eram pinturas feitas nas paredes, né, em cima de uma massa fresca. Nós aprendemos que poderia ser feito mosaico nas paredes, né? Na arte bizantina nós vimos isso. Os mosaicos, as gravuras, os ícones, né? Lembra que nós falamos sobre isso? E o que você acha que existe alguma intervenção artística que você acha que pode ser feita, além disso tudo que a gente falou aqui, nas paredes? Você já percebeu aí no muro da escola, no caso não, né? Que a nossa escola não tem muro, tem grade. Mas na cidade, será que você já percebeu algum muro, alguma parede, de alguma forma sendo suporte de arte? Existe alguma pintura em paredes pela cidade? Nós já falamos sobre isso e nós sabemos que sim, não é verdade? Aqui em Maricá nós podemos perceber, né, algumas obras feitas em muros, né, por onde passamos. Aqui embaixo, nessa imagem, nessa em cima, aliás, perdão, essa primeira imagem aí, nós vamos falar sobre o lambe-lambe. O que seria o lambe-lambe? É o nome dado ao tipo de intervenção urbana em que imagens ou frases com letras grandes são impressas em cartazes. Então, lambe-lambe são cartazes, no intuito de transmitir mensagens diversas. Então, nesses cartazes podem ser transmitidos humor, tom de protesto, reflexão. E eles são fixados nos muros das cidades, em geral com o uso de uma cola feita com farinha. Atualmente, os lambe-lambes também ocupam decorações de residências e estabelecimentos comerciais. Então, também as paredes das cidades também são suportes para os lambe-lambes, ok? Que são esses cartazes, né? Colados nas paredes literalmente com cola, certo? Não a nossa cola de escola, mas como a gente viu aqui, é uma cola especial. Então, esses cartazes estão espalhados, principalmente nas cidades grandes, nós vemos muito isso, né? Cartazes espalhados, inclusive até mesmo em postes, né? Só para a gente lembrar mais ou menos o que seria o lambe-lambe. Mas nós estamos falando aqui a parede como suporte, certo? Para esse tipo de arte, que é o lambe-lambe, tá? Ó, Banksy é o pseudônimo de um dos mais importantes artistas de rua da atualidade. Suas intervenções urbanas, a maioria em tom de protestos políticos, sociais, são feitas de modo muito discreto, a fim de que ninguém conheça sua identidade. Essa imagem abaixo aí, na verdade, é uma arte feita por esse artista, tá? É um dos maiores e mais importantes artistas urbanos hoje, certo? E ele é discreto, ele não gosta de deixar muito a sua identidade pelas obras, certo? Ele usa a técnica de stencil, na qual o desenho é reproduzido em um suporte, ou seja,
Ele pega um suporte, ele desenha o que ele precisa, pelo menos a silhueta, né? A forma do desenho, ele vaza esse desenho, coloca na parede e vem com o spray, certo? Então, é um molde vazado. Ele usa o stencil, ele usa o molde vazado para fazer as suas representações, para fazer a sua arte. E, geralmente, esse artista, ele faz a sua intervenção como protesto, a maioria como protesto político-social. A problemática da sociedade, da política, é a temática desse artista, certo? Qual é a plataforma desse artista? As paredes. Qual é o lugar onde é possível ver essas representações? Na rua, certo? Quando a gente fala sobre arte urbana, nós estamos falando sobre arte de rua. Muito bem, vamos descer aqui. Aqui está falando um pouquinho sobre o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim a gente conhece, a gente já estudou história, né? Quando a gente está falando sobre parede, então o livro quis trazer a história do Muro de Berlim, né? Que dividia a capital da Alemanha em duas partes, oriental e ocidental. Não, ela durou de 1961 a 1989, foi o símbolo mais significativo da Guerra Fria e das suas divisões políticas mundiais. Agora sim a gente entra, muitas intervenções artísticas foram feitas nessas paredes, que separaram famílias e ocasionaram o fuzilamento de várias pessoas que tentavam transpor o muro em busca de melhores condições de vida. Se você tiver um tempinho, eu gostaria que você pesquisasse sobre isso no Google. Que você pesquisasse, porque hoje existem resquícios de manifestações artísticas nesses muros ainda em grafite. Então, se você puder, dá uma pesquisada no Google sobre isso. Grafite nos resquícios do Muro de Berlim. Procura ver vídeos do que significava esse muro, do que acontecia na realidade com esse muro, né, que tinha 3 metros de altura, certo? Que dividia um lugar do outro. As pessoas que tentavam pular para tentar uma condição de vida melhor, elas eram fuziladas, tá? Elas eram mortas com armas de fogo, certo? Então, existem esses resquícios dessas manifestações artísticas que foram feitas nessa parede, nesse muro de grafite, que é uma técnica de arte urbana pela qual uma inscrição é feita na parede, certo? Fazem parte hoje, esses resquícios do Muro de Berlim, grafitados, fazem parte hoje do East Side Gallery, que é um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Olha que interessante, certo? Vamos continuar aqui. Aqui tem um jogo rápido. E aí você vai observar. Vamos lá, vamos observar. Quando eu peço para a gente observar uma imagem, a gente tem que observar o quê? Os elementos. Não é verdade? A gente já estudou sobre isso. E aqui estava falando assim, ó. Você já ouviu falar em quarta parede? Sabe que linguagem artística é essa? Que expressão ela se refere? Que linguagem artística é essa? Nós estamos falando de o quê? Essa imagem aqui está retratando o quê? É o teatro, certo? Aqui nós estamos vendo uma imagem, uma fotografia, óbvio, de uma cena de um teatro. Mas aqui também está falando sobre quarta parede. Professor, o que tem a ver isso com o teatro? Opa, vamos entender isso aí. Vou até subir um pouquinho aqui para a gente continuar observando essa imagem. O termo quarta parede, surgido no teatro, refere-se à parede imaginária construída entre a plateia e os atores, para que estes possam atuar como se o espectador não estivesse ali. Certo? Então, a quarta parede é uma linguagem teatral e ela é imaginária. Os atores, eles não interagem com o público quando existe na mente deles e naquela peça ali a quarta parede, é uma parede imaginária. Eles fazem papéis de pessoas reais, o espectador não pode interagir e o espectador observa essa cena como se fosse real, igual as novelas, não é verdade? São artes cênicas, mas a gente assiste a novela como se fosse real.
E nesse caso do teatro, com a quarta parede, a sensação para o espectador é essa, de observador, e como se os artistas eles cumprissem aquele papel ali na realidade, tá? Então, os espectadores, eles somente observam, eles não interagem e eles acham que aquilo ali é real. Acham não, né, gente? Eles assistem de forma como se fosse real e não fictício, uma vez que tende a perceber o ator como o próprio personagem. Principalmente com o teatro do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, a expressão derrubar a quarta parede passou a ser bastante usada. Ela significa que essa parede imaginária do teatro é quebrada e, assim, a plateia pode interagir com a representação teatral. Hoje a gente vê muito isso, não é verdade? O tempo todo os artistas interagindo com a plateia. Então, ou seja, essa quarta parede ela é quebrada, percebendo com mais clareza que se trata de uma ficção. Então, quando essa parede ela é quebrada, o espectador ele interage com a peça e também ela entende que aquilo ali realmente, de fato, é uma representação que deixa que não como que vamos dizer, que faz eles entender que é uma ficção. Não que eles não saibam que seja, gente, mesmo que exista essa quarta parede, mas quando a representação ela coloca essa quarta parede, o elenco ele não interage. Então o espectador apenas observa de uma forma realista, como se estivesse assistindo uma novela. E quando essa quarta parede ela é quebrada, o espectador participa. Então fica uma coisa assim claramente fictícia, vamos dizer assim. Certo? Então, você está vendo aqui, na verdade, nessa imagem, que essa quarta parede ela foi quebrada, né? Essa peça aqui se chama O Topo da Montanha, tá? Quem protagoniza é Lázaro Ramos e Thaís Araújo, eles são um casal na vida real, né? E eles ali, obviamente, nós não estamos percebendo isso, mas eles estão interagindo com a plateia, certo? Então, essa parede ela está sendo claramente quebrada ali, conforme o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, certo? Vamos descer mais um pouquinho. Mais do que um cenário. A parede é muito mais do que um cenário. Na arte, a parede muitas das vezes é usada como cenário. Por exemplo, para uma peça teatral, uma apresentação. Outras vezes, no entanto, ela é o próprio suporte do corpo para o artista ou um elemento com o qual ele interage diretamente. Nós estamos vendo aqui dançarinos, certo? Qual é a plataforma de dança desses dançarinos? É o chão? Não, é a parede. Nesse caso, a parede ela não está como um cenário. Ela está como um suporte. A arte está acontecendo exatamente nela. Então, lembre-se, quando a gente fala sobre suporte, é onde a arte está sendo representada. Uma tela é um suporte, não é verdade? Vamos dizer, um tecido, uma blusa, por exemplo, customizada. A blusa é um suporte. Seja lá onde você for representar a sua obra de arte, tem artistas que fazem obras em pisos, azulejos. O piso é o seu suporte. Nesse caso, a parede é o suporte. Então, ela é mais do que um cenário. Ela é um suporte. E a gente vê a utilização da parede, você viu lá que há tantos e tantos e tantos anos atrás. Não é verdade? Você vê que a parede ela já vem sendo utilizada há muitos anos como suporte. Os tetos, as paredes, a gente já estudou sobre isso ao longo da nossa caminhada, a gente viu muitas das vezes obras sendo representadas nas paredes, certo? Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente finalizar. Aqui, na verdade, está falando sobre paredes virtuais, isso mesmo. Você está vendo aí uma representação teatral, na verdade, né? E aí você está vendo como se fossem paredes, mas elas são virtuais. Existe aí esse cubo, né? Esse elemento geométrico aí, esse cubo, mas na verdade é tudo virtual. Então existe aí uma mescla, né? De materialidade com virtual. Por que materialidade? Porque existe um artista ali.
e o virtual, que são essas paredes projetadas. Então, como que eles se mesclam, na verdade? Ali, na verdade, essa moça está dançando, e à medida que ela dança, que faz certos movimentos, essa parede foi programada digitalmente para também se movimentar, certo? Então, é bem interessante essa forma de arte, né? Essa representação de parede, inclusive virtual, quem diria, né? Inúmeras formas são criadas nessa tela, inclusive paredes, que com diferentes texturas surgem e desaparecem de diversas maneiras, desenvolvendo, desintegrando, dissolvendo, se desintegrando, de acordo com a movimentação corporal da artista. Aqui no livro está dizendo. Então é bem interessante, né? Essa forma de arte representando paredes, mas de forma virtual, interativa, né? Então, a gente falou aqui sobre a parede, a importância e a função da parede, na verdade, né? Para a arte. Interessante, né? Mesmo em momentos difíceis, como lá o Muro de Berlim, né? De alguma maneira, o ser humano, ele, de repente, talvez fosse a única plataforma que ele pudesse se expressar naquele momento, e aí ele se utilizou, né, da parede, do muro, que tanto trazia tristeza, mas naquele momento foi um momento que ele pôde expressar, né? Ele pôde extravasar ali a sua arte, expressar seus sentimentos ali na parede. Então, durante toda a história mesmo, você vai ver a utilização da parede como plataforma de representação artística visual, tá bom? Essa é a nossa última unidade. Vai cair uma questão na prova em relação a essa unidade também, fiquem atentos, ok? Mais uma vez vou dizer, não vou colocar atividades na plataforma, porque nós precisamos corrigir as atividades aqui, certo? Ou mesmo comentar sobre essa unidade, tirar qualquer dúvida, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o chat.